Bom, com relação a essa questão de MDB no governo, isso já ficou chato. Ficou chato. Eu ainda ontem estava comentando com um colega que não dá nem mais disposição e ânimo para falar sobre esse assunto. Eu tinha desde ontem, quarta-feira, ao meio-dia, duas informações. Uma delas você acabou de colocar. Antídio Lunelli, na quarta-feira passada, comunicou a Jorginho Melo que não vai mais integrar o governo. O governador, vale lembrar, foi a Jaraguá do Sul, no encerramento da Festa do Tiro, e numa entrevista na presença de Antídio e também de Carlos Chiodini, confirmou Antídio para a Agricultura e Chiodini para fazer a interlocução da administração estadual com a União, mas sem revelar a pasta. Ok. Na segunda-feira passada, não sei essa, a anterior, Antídio e Chiodini estiveram com o governador. E ele reiterou o convite para Chiodini na Secretaria de Meio Ambiente e Economia Verde, que foi ocupada pelo deputado federal Ricardo Guide. Chiodini não disse absolutamente nada. Jorginho já sabia que essa secretaria não o sensibilizou. Mas Jorginho foi além. Quando Antídio estava tratando sobre a composição da sua equipe, tomou conhecimento que sequer indicaria o adjunto, que é alguém da sua confiança desde o tempo da sua empresa e ao longo de toda a trajetória dele na prefeitura. Uma pessoa da absoluta confiança, onde ele só coloca a assinatura depois do cidadão olhar os documentos, enfim. Antídio Lunelli, como sabemos, é um empresário bem-sucedido, que começou com uma enxada no ombro e cuja reputação é ilibada. Pois bem, Jorginho disse que a adjunta viria do IPAGRE e que não teria cargos. A ideia de Antídio eram uns 8 cargos de pessoas da sua confiança, porque a permanência é só de 3 meses. Seria de 3 meses. De janeiro a abril, quando ele teria que se desincompatibilizar para participar da majoritária ou concorrer a algum outro mandato. Tem que ter uma equipe forte para fazer o diagnóstico, formular a proposta, lançá-la, executá-la e entregá-la. E a equipe que está lá não dá para contar, na visão da equipe de Lunelli. Então, Antídio saiu de lá atravessado, nas duas frentes, na sua e em relação a Chiodini. Os dois são de Jaraguá do Sul, próximos. Chiodini foi agora para Itajaí, transferindo domicílio eleitoral e residencial. Mas a ligação dos dois é umbilical. Mas muito bem. Nessa segunda-feira, Antídio, aliás, Chiodini, foi conversar com o governador, chamado por ele. E Jorginho insistiu com a mesma secretaria. Chiodini, muito maleável, disse, governador, deixamos assim, depois mais à frente conversamos, tal. Não vai aceitar, evidentemente. Essa secretaria não está à altura do seu potencial. Né? E ontem, ou antes de ontem, Antídio já comunicou à bancada que não vai. Só que Chiodini também não vai. E ninguém mais do MDB vai para o governo. Fica só Gerry Comper na infraestrutura e só na secretaria, porque ele não tem adjunto e não tem praticamente ninguém na secretaria. Ou seja, Jorginho Melo não está fazendo o menor esforço para efetivamente levar partidos
que se sintam comprometidos com o seu projeto de reeleição e estejam com ele em 2026. Então, o GR continua, o MDB dá uma atençãozinha ali para o governo na Assembleia, dando governabilidade, aprovação e sustentação nas matérias encaminhadas pelo Executivo, e só isso. Não tem compromisso nenhum para 2026. E acredito que nem o PP tem compromisso. Que o PP também só ocupa a Secretaria de Desenvolvimento Econômico na figura do ex-deputado Silvio Dreves. Então, ele está querendo administrar sozinho, num estilo individualista e personalista. E assim tu não agrega, nós já falamos aqui, é a antítese do Luiz Henrique da Silveira. Na minha avaliação, está errando a mão o governador. Está errando a mão. Tá? E no meio disso, esteve lá em São Paulo conversando com Kassab, mas daí já declarou que Kassab que o convidou, evidentemente que não. Paulinho Bornoz foi lá para que Kassab recebesse Jorginho. E aí ele disse também que ele quer agregar todo mundo, trazer todo mundo para o projeto e tal, mas se não der, está tudo bem. Eu não sei se ele está pretendendo disputar a segunda eleição seguida sozinho, que foi o que aconteceu em 2022. Ele não teve nenhum partido. Perdeu o PTB, Kennedy Nunes, que seria candidato ao Senado, porque Jair Bolsonaro impôs a candidatura de Jorge Seife, que para ele foi boa. Ajudou a elegê-lo também, governador, mas perdeu o PTB. Hoje tem o Republicanos, mas qual é a liderança do republicano? Jorge Guetem? Então, eu diria que a coisa vai ficar assim mesmo, sabe? Vai ficar assim mesmo. E vamos observar o desenrolar dos acontecimentos em 2025. Mas não estou entendendo a estratégia de construção de um arco de alianças para a sua recandidatura em 2026, meu caro Almir.